E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um deck tech aqui no canal, hoje com o nosso deck branco de humanos. Para vocês que viram a abertura de Busters de Sombras em Innistrad, eu tinha tirado uma cartinha lá chamada Armadura do Matador. Esse equipamento aqui tem benefício quando tu tá equipando um humano. Quando o humano morrer, tu coloca uma ficha de criatura espírito com voar 1/1 no campo de batalha. Pois é, eu meio que prometi assim de fazer um deck com essa carta. Eu fiz o deck de humanos, um deck de humanos mais baseado em equipamentos, desculpa, até troquei. Só que o deck ficou muito ruim, eu tive que abandonar, tá? Nem tudo dá certo e essa carta realmente eu ainda não consegui fazer um deck que ela jogue. E acho que eu nem vou conseguir, pra falar a verdade. Mas o que eu tô trazendo pra vocês agora é um deck de humanos melhor. Pelo menos um melhor que eu consegui fazer até agora. Vamos lá. Primeira carta do deck, Kitheon, Herói de Akros. Bom, Kitheon custa uma mana branca, é uma criatura lendária, humano soldado, que quando ele ataca com mais duas outras criaturas, no final do combate tu pode transformar ele. Ele tem duas quaisquer e uma branca, ele dá indestrutível para até o final do turno. Transformado, ele vira o Gideon Forjado em Batalha, mais 2 até uma criatura alvo que o oponente controla ataca ele, mais 1 até o próximo turno a criatura alvo ganha indestrutível e desvira ela, e 0 ele se transforma numa criatura 4/4 humano soldado com indestrutível. Estamos utilizando 3 Ungidor dos Campeões. Ungidor dos Campeões gira, a criatura atacante alvo recebe mais um, ela é uma criatura 1/1. E estamos usando 3 enviada na expedição. Custo 1 mana branco também, 2/1. Ok, esses aqui são os nossos turno 1. O nosso deck é um deck assim... mid-range, tá? Só que ele é um mid-range quase agro. Então é muito importante a gente ter o primeiro turno, de preferência um primeiro turno ou com Kitheon ou com enviado da expedição para bater 2 já no segundo turno. A gente está usando duas capitãs de milícia de Hammer, ou coisa parecida que isso. Ela teoricamente é o turno 2, mas geralmente eu deixo para colocar lá depois, porque é uma carta que eu não gosto de perder. Bom, inicialmente ela vai ser só uma 2/2. Só que se tu controlar 4 ou mais criaturas, tu pode transformar ela. E quando transforma, ela se transforma numa estrela, sendo o poder e a resistência dela igual ao número de criaturas que tem no campo. E na etapa final ela coloca um humano clérigo 1/1 no campo de batalha. Então ela é muito boa para preencher o campo de batalha. E no segundo turno ela geralmente vai ser uma criatura que não vai pôr muito respeito na mesa. Ela vai ser só uma 2/2. Bom, estamos usando 2 Tenentes de Thalia, ou de Thalia, acho que é Thalia. E o seguinte, essa carta ela é uma 1/1. Eu também não costumo jogar ela no turno 2, porque quando ela entra em campo ela coloca o marcador em cada criatura tipo humano que eu controlo. E toda vez que um humano entrar no campo de batalha, eu coloco o marcador 1/1 nela. Então no turno 2, ela vai dar esse benefício geralmente só para um humano. É claro, se eu estiver jogando contra um oponente que esteja mais controle, ou que eu suspeite que ele esteja com um deck mais controle, pode ser uma boa ideia eu jogar ela já no turno 2 para bater 3 e colocar uma pressão na mesa. Mas geralmente eu vou segurar ela um pouquinho mais. Outra carta aqui que eu acabo segurando no turno 2, Cavaleiro de Orquídea Branca. Bom, 2/2, iniciativa, quando ele entra no campo de batalha, se o oponente controlar mais terrenos que eu vou poder pegar uma planície e colocar no campo de batalha, desvirada. Geralmente eu coloco ele no turno 3, porque eu seguro um terreno, ou sei lá, não sair com terreno, ou o oponente tá com um deck que acaba puxando mais terreno pro campo, e ele acaba beneficiando entrando depois. Mas também não dá pra ficar se fresqueando e segurando a carta e tomando dano à toa, né? Então na necessidade a gente coloca ele no campo no turno 2 mesmo, pra segurar algum ataque, alguma carta que vai ter renome, que vai atacar. Por exemplo, se a gente estiver jogando num jogo espelhado e o oponente tiver o Tenente do Cônsul, não é uma boa ideia deixar ele bater, porque ele vai
renomar, né? E quando ele renoma, ele dá mais um para as criaturas atacantes. Então eu vou estar gerando um grande problema e uma pressão muito grande na mesa. Então às vezes vale mais a pena colocar uma outra criatura ou bloquear, mesmo que a criatura vá morrer, né? Porque ele tem iniciativa, então é um pouco difícil bloquear ele para segurar o dano. E essa aqui é a carta que a gente tem preferência de colocar no turno 2. Como vocês já viram, a gente tem muita cara que é teoricamente turno 2, né? Mas o que a gente quer no turno 2 realmente é Tenente do Cônsul ou Guardião Sereno. Guardião Sereno porque não vai fazer muita diferença. Tanto ele entrar no turno 2 quanto depois não vai fazer diferença. A habilidade do Guardião Sereno: toda vez que você ganha pontos de vida, você pode pagar um branco. Se fizer isso, coloca um marcador na criatura alvo. É uma criatura humano clérigo aliado 2/2. Remoções. Estamos utilizando 3 represália. A maior parte das criaturas de custo, ou melhor, de custo não, com poder 3 ou menor, a gente ou vai ter criaturas maiores ou vai ter criaturas no mesmo nível, então não são um problema. Criaturas mais fortes que isso já fica mais difícil, então represália é uma carta excelente nesse deck. 2 declaração em pedra para tirar fichas ou para exilar alguma criatura mais forte, né? É claro, nesse caso ela vai colocar uma ficha para o oponente, mas uma ficha é uma compra, porém é um atraso também no jogo dele, então não chega a ser uma coisa ruim. Além disso, uma compra não necessariamente vai ser uma compra vantajosa. Estamos utilizando 2 Bispo do Passado. Essa aqui é uma carta excelente. Ela custa 2 quaisquer, uma branca, Espírito Clérigo com voar e 2/3. E ela vai ser responsável por dar aquele gás no final do jogo, porque o nosso deck não compra muitas cartas. Com o Bispo do Passado, toda vez que a gente conjurar uma mágica de criatura com custo de mana convertido igual ou inferior a 3, a gente vai investigar. A gente vai deixar a nossa pista quietinha, e lá no final do jogo, quando a gente tiver bastante terreno, a gente vai se lembrar delas e vai conseguir comprar carta e recuperar o fôlego. Geralmente essa carta entra e morre, mas quando ela consegue fazer o que está destinado a fazer, ela acaba sendo muito importante no deck. Estamos usando 3 Missionário Pio, uma criatura 2 quaisquer, uma branca, um humano clérigo. Quando ele entra no campo de batalha ou outra criatura, eu ganho um ponto de vida. Aliás, sobre o meu controle, né? Eu pago 2 giros, sacrifico uma permanente e transformo o Missionário Pio. Ok, transformado, a habilidade dele muda. Toda vez que ele ou outra criatura que eu controlo morre, o oponente alvo perde um de vida e eu ganho um ponto de vida. E ele fica uma 2/4. Eu transformo ele mais quando estou jogando contra decks controle que tem muita remoção, ou porque eu preciso bloquear algo e quero que ele permaneça vivo. Mas geralmente eu vou deixar ele assim para que quando uma criatura entre no campo de batalha eu ganhe um ponto de vida e possa ativar a habilidade do Guardião Sereno e colocar marcadores das nossas criaturas. Ok, Sempre Vigilante. Sempre Vigilante é uma carta fantástica, ela cai perfeitamente no deck, apesar da gente ter algumas fichas também, algumas formas de gerar ficha, né, e ela não der esse bônus para as fichas, ela é muito útil, porque ela, além de dar mais um, ela garante vigilância para nossas criaturas. E ela faz um combo fantástico com essa outra carta aqui, ó, Arcanjo dos Dízimos. O Arcanjo dos Dízimos tem voar, é uma 3/5, e quando ele ataca, o oponente tem que pagar 1 mana qualquer para cada criatura que ele for utilizar para bloquear. Ou seja, tem que pagar o dízimo. Ele acaba fazendo uma taxa de bloqueio. E ele tem a mesma habilidade quando ele está desvirado para bloquear. O oponente tem que pagar 1 a mais para poder atacar. Então isso acaba reduzindo o número de mágicas que os oponentes conseguem fazer no turno, seja porque eles precisam atacar ou porque eles precisam defender e nos dá uma certa vantagem. Claro, eu não falei do combo, né? Quando eu tenho Sempre Vigilante no campo, ele ganha vigilância, então ele vai atacar e não vai desvirar. Então a gente tem a vantagem dele em dobro. É um combo muito forte. Subversivos de Kithion. Essa aqui é uma carta que eu sempre desprezei um pouco. Eu sempre achei, ela é boa, mas nem tanto. Mas depois que eu coloquei nesse deck aqui, eu consegui perceber o quão fortes são os subversivos.
Essa habilidade que eles têm de girar a criatura alvo, muitas vezes ganha o jogo. Ou porque tu segura um ataque, ou simplesmente porque tu vai atacar e o oponente não tem defesa. Eu já ganhei muito jogo só usando a habilidade dele e economizando cartas na minha mão. Ele é duas quaisquer, duas brancas, tem renome 1 e é uma 4/3. E não preciso nem dizer que não é o tipo de carta que tu quer ver no começo do jogo, né? É melhor tu comprar ele depois. Estou utilizando 4 zonas de isolamento. Antes de eu usar a zona de isolamento, eu estava usando essa outra cartinha aqui, ó. Pera aí. Eu estava utilizando... Aqui, ó. Purgação Angelical. Purgação Angelical também é uma ótima carta, tá? Ela tem uma vantagem quanto... Como é que eu não essa carta aqui? Zona de isolamento. Porque ela custa 1 mana a menos. Só que ela tem um ônus. Tu tem que sacrificar uma permanente. No final do jogo, ok, tudo bem. Só que no início do jogo ela acaba te atrasando. E mesmo às vezes tu acaba optando por matar uma criatura para não tirar seus terrenos. E esse não é um deck que puxa muito terreno. Então no começo do jogo é meio complicado. Eu já perdi algumas partidas porque eu precisei ou sacrificar uma criatura que veio a se tornar importante depois, ou porque eu tirei um terreno e dei azar, não tirava mais terreno depois. Então eu acabei trocando por zona de isolamento. Ela entra no campo de batalha, exila uma criatura também, pode ser encantamento, o que ajuda, né? Porque se fosse só criatura não valeria a pena. Mas como ela também pode te defender de algum encantamento, como Visões Vibris, ou Tutela da Esfinge, então ela se torna um pouco mais importante. Ela não vai conseguir retirar do campo artefatos, mas a maior parte dos artefatos que estão jogando aqui dando algum trabalho são artefatos criatura. Então ela vai conseguir resolver o problema pra gente também. Estou utilizando um Gideon aliado de Zendikar. A habilidade dele vai gerar uma ficha pra gente. Deu humano, o que é muito importante, principalmente se a gente estiver utilizando a... Nossa, eu tô com uma memória terrível. Capitã de milícia. A primeira habilidade dele vai transformar ele no humano soldado. A gente geralmente não vai usar essa habilidade, a menos que seja uma situação muito específica. A gente vai acabar ou colocando a ficha ou utilizando o -4. O -4 ou para finalizar o jogo, ou porque eu acredite que eu não vou conseguir segurar o Gideon no campo. Daí, entre ajudar o -4, as criaturas que eu controlo ganham +1/+1. E é claro, estou usando uma Arcanjo Avacyn. 3 quaisquer, 2 brancas, criatura lendário anjo, tem lampejo, voar, vigilância. Quando entra em campo, todas as minhas criaturas se tornam indestrutíveis. Ela é uma 4/4. Quando uma criatura que não seja anjo minha morrer, ou seja, quase todas as minhas criaturas, eu transformo ela. Ela transformada vira uma 6/5 com voar, e quando ela transforma, ela dá 3 de dano em cada criatura e cada oponente. Essa última habilidade dela aqui às vezes pode nos atrapalhar, mas eu confesso que não é tão perigosa quanto parece. Geralmente tu vai utilizá-la assim num momento muito específico, no turno do adversário, porque ela tem lampejo, para fazer uma defesa ou para poder atacar depois e causar um dano, por exemplo, que pode ganhar o jogo ou para tirar algum Planeswalker. E então, quando ela entrar, todo mundo está indestrutível. Então ela não vai transformar, não tem jeito de ela transformar. E depois, ela sempre entra no final do jogo. Então esse 3 de dano que ela vai dar a mais caso ela transforme, muitas vezes pode ganhar a partida pra ti. Eu não tive problemas com ela, até já ganhei partida assim com esse dano. Estou utilizando 18 planícies e 2 Abadia de West Valley, que é uma carta fantástica. Ela vai gerar humanos clérigos pra gente, pagando 5. Olha, bem sincero pra vocês, é difícil usar essa habilidade, a menos que a gente esteja utilizando... Aliás, utilizando não. A menos que a gente esteja
enfrentando um deck controle, que esteja limpando muito a mesa, aí tu vai precisar utilizar, porque tu vai precisar ter criaturas. Mas a gente vai utilizar, geralmente, pagar 5, girar, sacrificar as criaturas e bater com o Wormendal. Voar o vínculo com a vida, indestrutível ímpeto, 9/7. Bom pessoal, esse aqui foi o nosso deck. Tentei passar ele rapidinho para vocês, para o vídeo não ficar muito comprido. No próximo vídeo então a gente vai estar testando. Como a gente já fez da outra vez, a gente vai jogar 10 partidas. Eu vou mostrar as 3 melhores partidas para vocês. E depois a gente vai ter mais um vídeo, o 5º vídeo fechando a nossa análise. E vocês vão descobrir como é que se comportou o nosso deck no metagame atual. É isso aí pessoal, um abraço!